Então, nesta aula nós vamos ver diodo. Circuitos de polarização do diodo. Primeiro que a gente vai ver é a polarização direta do diodo. Para que o diodo possa conduzir, é necessário polarizá-lo diretamente, ou seja, conectá-lo a um circuito da seguinte maneira. A gente vai colocar o positivo da fonte com o anodo, negativo da fonte com o cátodo, tá bom? Observe que o potencial maior da tensão elétrica sobre o diodo está no anodo, que é o positivo, enquanto que o potencial menor da mesma está no cátodo. Nessas condições, o diodo conduz. Somente nessa condição, o diodo irá conduzir. Um dado muito importante é que, para conduzir, a tensão da fonte, o VE, tem que ser maior que 0,7 volts, tá bom? Como o potencial maior positivo está no lado P, positivo está no anodo, as cargas positivas serão repelidas, tendendo a migrar para o outro lado. Da mesma maneira, as cargas negativas no lado N serão repelidas pelo potencial menor, também tendendo a migrar para o outro lado. O que acaba acontecendo é que todo dispositivo fica com excesso de cargas livres, que é a característica elétrica de um condutor. Então, o diodo torna-se um elemento condutor de eletricidade. Se cessarmos o fornecimento de energia elétrica para o diodo, ele voltará para o normal. Se eu fecho essa chave aqui, haverá uma condução de energia, porque o diodo ele irá conduzir. Se eu retiro, como não tem nenhuma tensão aplicada, não há uma condução. E o diodo volta ao estado normal. Ele volta ao estado normal, tá bom? Muito importante agora a gente anotar. O valor da corrente que atravessa o diodo é calculado da seguinte maneira, tá bom? Então aqui vai ter uma corrente circulando, que a gente vai chamar de corrente do diodo, tá bom? Ela vai ser igual a tensão sobre o resistor RS dividido pela resistência desse resistor RS, tá bom? A tensão do resistor RS ela é igual, tá? A tensão da fonte menos a tensão VD, que é a tensão do diodo, tá bom? Então aqui existe uma tensão que a gente chama de VD, tá certo? Que o valor dela é muito importante de lembrar que a tensão do diodo vai ser sempre 0,7, tá bom? Então, se eu tiver uma fonte, por exemplo, de 12 volts, tá certo? A minha ID vai ser igual a 12 menos 0,7, tá bom? O 12 veio da fonte, o 0,7 é do diodo, tá bom? Dividido pelo meu RS, tá bom? O meu ID é determinado pelo RS, pelo valor que esse RS irá ter no circuito. Na próxima aula, nós vamos fazer exercícios desse tipo de polarização direta, tá bom?
A aula de hoje vai ser mais teórica. Podemos representar o diodo polarizado da seguinte forma graficamente. Então, ele vai ter uma rampa de subida, tá certo? Vai ter uma corrente em miliamperes e nessa parte do gráfico vai ser em volts. Observem que aqui, esse valor que a gente chama de joelho, né, que começa a subir, ele é o VD, que é o 0,7. Então, a partir de 0,7, o diodo conduz. Se eu aplicar uma tensão maior que 0,7 nos terminais do diodo, ele irá conduzir. Se eu aplico uma tensão menor que 0,7, o diodo não irá conduzir, tá bom? O diodo não é um componente linear. Sua resistência possui valores diferentes em cada ponto do gráfico. Isso acontece devido à sua própria constituição. Existe a possibilidade de determinar os valores de VD e ID em um circuito de polarização direta através do gráfico. Esse método consiste em encontrar o ponto de trabalho do diodo no circuito em questão, que é o nosso ponto Q. Tá bom? Eu posso determinar o meu ID e o meu VD através de fórmulas. E também posso determinar o meu ID e o VD graficamente. Eu vou mostrar aqui como faz graficamente. Primeiro passo, analisar os circuitos sem o diodo em dois casos extremos, circuito aberto e curto-circuito, para obtermos a reta de carga, tá bom? Então aqui, ó, observem que eu tirei o diodo, tá bom? Primeiro ponto da reta de carga, a tensão máxima vai ser igual à tensão da fonte, tá bom? Então, o VE vai ser igual ao V máximo, tá certo? Esse é o primeiro ponto do gráfico, o VE, que é a tensão da fonte. Segundo ponto da reta de carga é a corrente máxima, é o I máximo, corrente de curto-circuito. Então, no outro caso, eu tinha tirado o diodo. Aqui, eu curto o circuito, tá? O diodo, eu faço um curto, que a gente fala. E daí a gente vai ter uma corrente máxima. Como eu faço para calcular ela? Eu vou pegar o valor da fonte, que é o VE, e vou dividir pelo valor do resistor, RS. Quando eu fizer essa divisão, eu vou obter a corrente máxima, tá bom? E a gente sempre lembra, com dois pontos, nós fazemos uma reta. Então, eu já obtive dois pontos. Que no caso, eu obtive o ponto da I máxima e o ponto do VE. Fazendo a ligação entre eles e aplicando na curva do diodo, a gente obtém o quê? Uma interseção, que é esse ponto Q aqui, tá certo? Segundo passo, com os dois pontos principais já encontrados, traça-se a reta de carga no gráfico da curva característica do diodo, onde a reta de carga encontrar a curva características, ponto de interseção, determinará o ponto de trabalho do diodo no circuito. O ponto de trabalho também é conhecido por ponto quiescente, ou ponto P, ou ponto de trabalho. Nesse ponto aqui, se a gente traçar uma reta para baixo, a gente vai ter a tensão VD. E se a gente traçar uma reta para cá, a gente vai ter uma corrente ID. Tá bom? Aqui que eu mostrei para vocês, ó. Tem o VD embaixo e o ID traçando os pontos. Terceiro passo, através do ponto Q, traçam-se retas paralelas ao eixo X e Y, obtendo-se os valores de tensão VD e corrente ID do diodo no circuito. Então, eu vou ter o VD e vou ter o ID graficamente, tá bom? No próximo vídeo, nós iremos fazer esses exercícios.
Polarização reversa. Se ligarmos o diodo a um circuito da maneira mostrada abaixo, o diodo passará a ter um comportamento elétrico semelhante a um isolante. Neste caso aqui, ó, eu coloquei o positivo no cátodo e o negativo no anodo. Eu fiz a polarização reversa. Observe que o potencial maior da tensão elétrica sobre o diodo está no cátodo, enquanto que o potencial menor da mesma está no anodo. Nessas condições, o diodo não conduz, tá bom? Reversamente, ele não conduz. Como o potencial maior estará no lado N, as cargas negativas serão atraídas, tendendo a migrar para a extremidade. Da mesma maneira, as cargas positivas do lado P serão atraídas pelo potencial menor, também tendendo a migrar para a outra extremidade. O que acontece é que a barreira de potencial acaba aumentando, dificultando a passagem da corrente elétrica, que é a característica elétrica de um isolante. Então, o diodo torna-se um elemento isolante. Vamos representar o diodo polarizado de forma reversa graficamente. Então, aqui eu vou ter uma corrente e a tensão, e aqui eu vou ter a curva característica do diodo polarizado de forma reversa. Observe que aqui ele vai ter uma tensão VR, que nós chamamos de tensão de ruptura. Como podemos notar, a corrente na região reversa, embora muito pequena, essa corrente aqui, ó, ela é bem pequena, tá vendo? No gráfico, ela é próxima de zero. Na realidade, existe. Essa corrente é chamada de corrente reversa, IR. Ela é bem pequenininha aqui, ó. Aqui bem pequenininho vai ter um IR. Bem aqui, ó. Bem pequenininho. IR vai ser igual a IS mais IFS, tá bom? Uma parcela dessa corrente é chamada de corrente de saturação, IS, que existe por causa dos portadores minoritários existentes nos dois lados da junção, produzidos continuamente devido à energia térmica aplicada ao diodo. Esta parcela depende única e exclusivamente da temperatura, ou seja, mesmo se aumentarmos a tensão aplicada reversamente ao diodo, não haverá aumento de corrente de fuga. É regra comum adotarmos que a corrente de fuga de um diodo de silício dobra de valor a cada aumento de temperatura correspondente a 10 graus Celsius, tá bom? Outra parcela da corrente reversa é a corrente de fuga superficial, IFS, uma corrente formada por impurezas da superfície do diodo que criam caminhos para a corrente percorrer. Essa parcela depende da tensão aplicada ao diodo. Nas nossas aulas a gente vai ver só a polarização direta, tá bom? Isso aqui é no caso da polarização reversa. Algo a ser notado no gráfico é um ponto máximo de tensão. Ó, esse ponto máximo aqui, ó, o VR. Esse ponto é chamado de tensão de ruptura. Isso aqui é importante a gente anotar. Ó. Tensão de ruptura, VR. E como o próprio nome diz, se a tensão aplicada ao diodo ultrapassar este valor, ele se danificará. Isso acontece porque, se aplicando a polarização reversa ao diodo, elétrons livres são deslocados a ponto de se chocarem com outros elétrons, tornando-os livres também. Estes, agora livres, podem se chocar com outros e assim sucessivamente, criando um efeito cascata chamado de efeito avalanche. Por causa da grande quantidade de elétrons livres, o diodo se rompe devido à potência dissipada, muito maior do que ele pode suportar. É o que acontece quando a gente liga um LED ao contrário.
que é reversamente, ele queima. O diodo também queima se você ligar ele reversamente, porque a partir dessa tensão de ruptura aqui, ó, ele vai entrar um efeito avalanche e não consegue reverter esse estado, ele queima. Curva característica. Com os gráficos da polarização direta, que é esse gráfico aqui, ó, região direta, e da reversa, ó, região reversa, temos a curva característica do diodo. Todo diodo, quando ele é fabricado, ele possui no seu datasheet a curva característica dele, tá bom? Que vai ter pontos importantes como a tensão do diodo, a tensão de ruptura, tá certo? Como neste caso estamos utilizando diodos retificadores, só nos interessa a parte da região direta, tá bom? Então, por enquanto, nós vamos nos preocupar nos exercícios e nas nossas aulas com a região direta. Como você pode notar pela curva característica, os valores de VD e IR são muito pequenos, porém, há casos em que esses valores não podem ser desprezados. Surge então a necessidade de utilizar circuitos equivalentes ao diodo. São 3 os circuitos mais utilizados, tá bom? O primeiro modelo de diodo que a gente chama é o diodo como chave. Vai ter o diodo aqui em cima, tá bom? Neste caso, o diodo se comporta como uma chave que abre na polarização reversa e fecha na direta, tá bom? Então, o diodo está aqui em cima e ele vai ser uma chave, tá? O diodo vai ser uma chave. Quando ele fica na forma direta, ele vai conduzir eletricidade. E se eu aplico ele na forma reversa, ele fecha. Tomando cuidado para não queimar ele. Se você aplicar uma tensão reversa maior do que a tensão de ruptura, ele vai queimar. Esse modelo é conhecido como diodo ideal. Esse diodo não existe, tá? Ele é um modelo ideal com as curvas deles aqui, ó, 100% retas, tá? Diodo com tensão VD. Esse é o modelo mais usado, que mais se aproxima do real. Neste caso, veremos o diodo sendo representado como uma chave que liga e desliga, de acordo com a polarização, em série com uma fonte de tensão, que representa a barreira de potencial. Bom, então nesse caso aqui eu vou ter o diodo, tá? E vai ser a chave que ele representa, só que vai ter uma tensão aqui, ó. Essa tensão nós chamamos de VD. Então vai ser a chave mais o VD. E na reversa a mesma coisa, a chave mais o VD. Então eu vou ter a curva dele, vai ser essa reta aqui, ó, lá, vermelha, que vai depender do VD. Este modelo é o mais utilizado na resolução de problemas. Durante os exercícios que eu vou fazer na próxima aula, eu vou usar bastante este modelo, tá bom? Terceiro modelo, diodo com tensão VD e resistência RD. Este modelo ele é bem difícil de utilizar neste curso, tá? Ele é um modelo mais complexo, que ele é mais parecido com o real, tá? Nesse caso, o diodo é representado como uma chave liga e desliga em série com a fonte e em série com uma resistência, que representa a sua resistência na polarização direta. Então, eu vou ter o diodo aqui em cima, tá? E aqui embaixo eu vou ter a chave, essa resistência que torna a curva ter essa característica e essa tensão, que é a tensão VD, tá? Esse é o diodo mais próximo do real, tá? É conhecido como modelo linear. Eu não vou aplicar esse modelo nas próximas aulas.
Diodo, especificações do diodo semicondutor. O diodo só conduz numa polarização direta se a tensão aplicada sobre o mesmo não for inferior à tensão de barreira, que é a tensão VD. Tá bom? Numa polarização direta, o diodo suporta uma corrente máxima e D máximo. Por conseguinte, suporta uma potência máxima, PD máximo, que o PD máximo vai ser igual ao VD vezes o ID máximo. Na polarização reversa, a tensão aplicada ao diodo não pode ser superior à tensão reversa máxima, VR máximo ou VBR máximo. Na polarização reversa, embora muito pequena, há uma corrente reversa, que é a nossa IR, tá bom? Então esta foi a nossa aula de diodo, é uma continuação da teoria. Na próxima aula nós veremos a parte dos exercícios, onde nós iremos fazer cálculos de VD, DID, fazer o gráfico do diodo, aplicar a reta que a gente viu, tá bom? E aplicar as fórmulas que a gente viu nessa aula. Aguardo todos vocês na próxima aula. Deixe seu comentário abaixo. Muito obrigado.